Você pode levantar as tuas mãos aos céus e junto comigo repetir e declarar: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa hora? Aleluia! Pode ser mais alto e mais forte. As palmas é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele e esse culto é para Ele, amém? Aleluia! Eu quero cumprimentar você que nos visita pela primeira vez. Nós não temos esse costume, mas hoje eu quero saber, você que nos visita pela primeira vez, levanta a sua mão assim, ó, levanta a sua mão, primeira vez, glória a Deus, sejam bem-vindos, somos a Igreja Batista Nacional Chamar, uma família do céu, na terra. Que bom é estarmos juntos nessa noite, para celebrar o Senhor, nosso primeiro domingo do mês de novembro. Olha só, novembro. Olha só, já vai preparando os presentes de Natal. A leitoa já está naquele ponto. Daqui a pouco a gente começa a matar a leitoa, aleluia, para aquela ceia de Natal aí, que nós crentes gosta daquele momento, né? Eu quero reforçar o aviso aqui do pastor Marco Túlio. Próximo domingo, nós temos apenas um culto, às 10 da manhã, tá bom? 10 da manhã será nosso culto, domingo que vem, dia 9, em comemoração aos 21 anos da Igreja Batista Chamar. E você está na melhor igreja da cidade. Sabe por quê? É porque você está aqui. É por isso que ela é melhor. Amém? Então, 10 da manhã, devemos nos reunir aqui no próximo domingo, e não vai ter café da manhã. O que a gente fala? Não, ficou fraco, né? Vamos lá. Olha, não vai ter café da manhã, tá? Mas vai ter almoço. Vamos fazer de novo o almoço? Ficou fraco, né? Mas vai ter almoço. Arroz carreteiro, aleluia. Não vai embora sem pegar seu ticket do almoço. É de graça o almoço, para a gente comemorar esse tempo. Mas é só para fazer a mesa, a preparação do almoço. Está lá na entrada da igreja lá. Pega seu ticket lá para a família toda. Vem para cá para cultuar o Senhor. Vou reforçar. Nós vamos postar nas nossas redes também. O pastor não avisou. Avisou. Só tem um culto domingo que vem. Às 10 da manhã. Amém? 10 da manhã. Vamos reunir aqui para celebrar o Senhor. Os 21 anos da Igreja Batista Chamar. E vai ser um culto sertanejo. Já organizei minha bota, minha fivela. O pastor Martúlio vai vir com o chapéu junto comigo, né? Então, vamos estar aqui nesse tempo para celebrar o Senhor. Dá comigo a sua Bíblia. Obrigado, Cristina, tu és uma bênção. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Eu vou ser objetivo, breve, vou marcar um time para mim aqui, para não passar hoje. E daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O título dessa palavra que o Senhor me entregou nessa semana é: não olhe para trás. Repita comigo: não olhe para trás. E eu quero falar sobre uma mulher, a mulher de Ló. A Bíblia ela não relata o nome dela, ela apenas descreve ela como a mulher de Ló. Então ela não tinha aqui não foi descrita aqui uma identidade, um nome, de um sobrenome, de uma referência paterna. Ela é representada aqui como a mulher de Ló, a mulher que virou a estátua de sal. A gente sabe da história, você já ouviu muitas pregações sobre isso. Vou falar então com você hoje sobre não olhe para trás. Pela manhã, o pastor Edson esteve conosco, ministrando a palavra, ministrando a ceia do Senhor, falando sobre é possível recomeçar. Palavra de Deus, palavra abençoada pela manhã, um culto maravilhoso. Está lá em Goiânia agora, cuidando da nossa pastora, a pastora Tânia, que fez uma cirurgia no último sábado, está lá em recuperação. No próximo domingo ela vai estar junto conosco. Pastor, estiver nos assistindo ao vivo aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Não olhe para trás. Mas eu quero trazer um pouco o contexto dessa história. Lá atrás, Deus chamou um homem chamado Abrão para uma missão, para uma promessa. Foi liberado na vida daquele homem uma promessa. Abrão, sai da sua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Lá
você será bendito, você e sua casa. Você será pai de nações. Então houve uma palavra profética de bênção, da promessa de Deus liberada sobre aquela família. Mas a Bíblia relata, nós vamos ler aqui um pouquinho antes a nossa referência principal, Gênesis 13, do 1 até o verso 13. Gênesis 13, do 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, vai ser projetada no telão para nós. Abrão saiu do Egito e foi para Neguebe. Ele e sua mulher e tudo que tinha. Já estava aí no caminho. Já tinha saído de Ur dos Caldeus e já estava no caminho de Canaã. E Ló foi com ele. Havia aqui, Ló era sobrinho de Abraão. E Ló, então, acompanhou o seu tio nessa viagem. Abrão era muito rico, verso 2. Possuía gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de nada que não podiam morar um na companhia do outro. A Bíblia, ela é bem clara aqui para mim e para você. Não precisa aqui de uma homilética, de uma homilia, para entender o contexto. Deus tinha chamado Abrão para essa missão, mas durante essa trajetória, o seu sobrinho Ló estava com ele. E havia uma promessa também de prosperidade para essa casa. Chegou um momento aqui, em uma dessas terras, que eles eram nômades, que acampavam suas tendas, montavam as suas tendas, que de repente a terra ficou pequena demais para aqueles dois. Eles possuíam vários animais, e a situação começou a ficar complicada. Olha o verso 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Aqui entra mais um assunto específico, Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco vamos compreender a respeito desse local. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha o verso 13 aí, ó. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu quero que você agora use a sua imaginação poética, romântica, para compreender esse momento da separação de um tio com o seu sobrinho. Abraão chegou: olha, não é bom que haja brigas entre nós, Ló, porque nós somos parentes chegados. Faz o seguinte, escolha para onde você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló olhou com seus olhos naturais, e não foi os olhos da fé,
olhou com seus olhos naturais e viu as campinas do Jordão. Eram bem regadas, pareciam o jardim do Senhor, eram verdes, eram frutíferas, eram férteis. Mas lá na frente havia um lugar chamado Sodoma e Gomorra, de um povo que era mau e muito pecadores contra o Senhor. Decisões da nossa vida, elas são diárias. Decisões de estar casado são decisões diárias. Decisões de manter a fé também são decisões diárias das nossas vidas. Bom, e a história ela continua nesse contexto. Ló foi com a sua família, suas 2 filhas, sua mulher, para esse lugar. Parecia um jardim, mas ali naquela cidade havia homens maus e havia muito pecado. Bom, houve então uma sentença. Deus então falou: olha, há muito pecado naquele povo, eu vou destruir aquele lugar. Mandou 2 anjos, visitou Abrão em uma das suas tendas, falou para Abrão: Abrão, eu por causa do pecado daquela cidade, eu vou destruir, cairá fogo do céu, e vai consumir aquela cidade, e todos que estão ali. Abraão então, um homem de Deus, que levantava um altar ao Senhor, intercedeu pela sua casa, intercedeu pelo seu sobrinho Ló, falou: Senhor, se apenas não houver tantos justos, o Senhor não salvaria? E Deus então, na sua infinita misericórdia, foi ainda em Sodoma e Gomorra e avisou Ló que ia destruir aquela cidade. E avisou Ló: pega você, sua família e sai daqui em tanto tempo, porque do céu cairá fogo e vai consumir esse lugar. Então, você entendeu um pouco dessa história para compreender a respeito de não olhar para trás. Vamos então à nossa referência de Gênesis 19, 17. Havendo-os levado para fora, Ló tinha sido avisado de que a cidade ia ser destruída. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Vamos ler juntos aí, ó. Havendo-os Houve aqui então uma direção para aquela família. Saia, corra. Decisões, ação, agilidade, rapidez. Corra, saia daqui com vida. Não olhe para trás. Olha o que aconteceu no verso 26, então. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós já celebramos ao Senhor e adoramos ao Senhor neste lugar, através das canções, das palmas, dos instrumentos, dos dízimos e das ofertas. Mas nós queremos agora expressar o Senhor a oração também, através da pregação do Evangelho, através da exposição da Bíblica, ó Deus, da Tua Palavra. Fala conosco. Fala a cada coração, ó Deus, como o Senhor falou comigo nessa semana. Fala de uma forma individual e também coletiva. Nós amarramos agora tudo aquilo que vem para roubar, ó Deus, a atenção do Teu povo, que vem para destruir a semente que será lançada deste altar, Pai. E que o Senhor venha selando esse lugar agora com o Teu sangue. Que anjos do Senhor agora, ministradores de paz, ministradores, ó Deus, de vida, estejam sobre nós, nos conduzindo agora, Pai, à leitura, à exposição, ó Deus, dessa palavra, que haja entendimento, ó Deus, sobre as nossas vidas, e oramos assim, em nome de Jesus. Você pode concordar dizendo um amém? Essa mulher, ela foi lembrada por Jesus em um dos seus evangelhos. Lucas, capítulo 17, eu quero ler do verso 32 e o verso 33, que diz o seguinte: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar
perseverar a sua vida, perderá. E quem a perder, esse a salvará. Bom, a pergunta que eu faço para mim, que eu fiz para mim essa semana, e eu faço para você como igreja, para onde nós estamos olhando nesse tempo? Para onde nós estamos olhando? Aonde estão fixos nossos olhos? Será que nossos olhos estão fixos nos noticiários daquela emissora? Que eu não vou falar o nome, e você sabe qual é? Será que os nossos olhos estão fixados nas notícias de caos espalhadas por aí? Onde estão os nossos olhos? Qual a direção dos nossos olhos hoje? Olhar para trás, muitas vezes, pode até parecer uma solução, uma resolução dos nossos desafios, dos nossos problemas, mas também pode ser um momento de muita aflição. Olhar para trás. Vamos pensar aqui sobre essa mulher. Quem foi ela? Quem foi essa mulher? Essa mulher, esposa de Ló, sobrinho de Abraão, né? Estabeleceu nessa cidade chamada Sodoma. Era uma cidade próspera, rica, mas era um lugar totalmente corrompido. Totalmente corrompido. E Deus decidiu destruir aquela cidade por causa da sua maldade. No entanto, essa mulher, ela desobedeceu. Ela olhou para trás com saudade de Sodoma. Ela olhou para trás e foi transformada nessa estátua de sal. Olhar para trás representa uma pessoa dividida. Uma pessoa que anda em cima do muro. Uma pessoa que não decidiu quem realmente ela é. De que Deus, o qual Deus realmente ela serve. Essa mulher, ela estava dividida entre o passado e o futuro. Ela estava entre o que Deus estava chamando para fazer ou o que ela estava deixando para trás. Olhar para trás, muitas vezes, é um momento de aflição. Ela foi avisada. Olha, se vocês quiserem sair daqui, não olhe para trás. Eu compreendo que essa questão de olhar para trás é de desapegar daquilo que está lá atrás. Que aquilo que passou, não existe mais, não tem como mais voltar lá e consertar aquilo, passou, mas aquela mulher, ela decidiu olhar para trás, sabe, a mulher de Ló, talvez ela estava se apegada demais a uma vida de conforto e luxo, porque cidade e a família era uma família próspera, talvez ela estava confortável demais no seu ambiente, talvez ela estava triste, e por isso ela olhou para trás, porque ela ia deixar um status social para trás. Talvez ela estava insegura quanto ao que iria vir. Indecisões. Avançar é parte essencial da nossa vida, amém? Tem alguém comigo aqui? Olha, avançar é uma parte essencial na vida do cristão. Posso ouvir um amém? Repita assim para você, eu vou avançar. Não, mais forte, eu vou avançar. E esse é o convite de Deus para mim e para você nessa noite. Eu e você decidimos avançar segundo o propósito de Deus. Eu posso ouvir um amém? Provérbios 4, no verso 24 ao 26, o que nos ensina? Provérbios 4, 24 ao 26. Afaste de você a falsidade da boca, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito, e que as suas vistas se fixem no que está atrás de você. Não? Eu fiz isso só para ver se você estava prestando atenção. É olhar para onde? Não escutei. Não escutei, o povo de casa também não escutou. Olhar para onde? Por que você está olhando para trás ainda? Porque ainda, em momentos da nossa vida, nós olhamos para trás. Por situações que não deram certo, por relacionamentos frustrados,
por negócios que não deram certo. Olha aqui, ó, tá lá, ó, que os seus olhos olhem direito e as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Eu posso ouvir um amém por essa palavra? Um glória a Deus, um aleluia. Eu não sei o que você quer fazer aí. Olha só, olhem direito, que os seus olhos sejam fixos naquilo que está diante de você. Olha, o passado não volta mais. Não podemos ficar mais presos naquilo que aconteceu ou aquilo que deixou de acontecer. Momentos traumáticos, momentos de prisão. Mas eu te faço mais uma pergunta. O que ainda te prende no passado? O que ainda te prende lá atrás? Bom, olhar para trás na vida espiritual é manter os olhos no que Deus já encerrou. A mulher de Ló se tornou um estado de sal, e seu corpo, por quê? Porque o seu corpo saiu daquela cidade, mas o seu coração ainda estava lá. Às vezes somos como essa mulher de Ló, somos estátuas de sal, caminhando por aí. Nós estamos caminhando, mas o nosso coração ainda está lá atrás, está apegado em coisas que está lá atrás. Estamos como essa mulher, como estátua de sal. Bom, eu quero deixar para você hoje, para nós celebrarmos a ceia, alguns pontos para avançar. Primeira coisa é entregar o seu passado para Deus. Repita comigo, eu decido entregar o meu passado para Deus. Isaías 43, verso 18 e verso 19, que versículo conhecido de nós. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa, agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês ainda não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia. O profeta aqui estava lembrando um povo. Olha, lá atrás, Moisés tinha aberto o mar, tinha atravessado, o exército de Faraó tinha sido destruído, caiu comida do céu, o maná caiu do céu, a água saiu da rocha, suas sandálias não se gastaram, suas roupas não se gastaram durante todos esses 40 anos, mas não se apeguem àquilo que ficou lá atrás. Eis que o Senhor é poderoso para fazer ainda mais, além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, amém? Deus não parou de fazer milagres, Deus não parou ainda de ser o Deus provedor, amém? Deus ainda não parou de ser o Jeová Shalom, o Deus da paz, amém? Ele continua fazendo, Ele continua operando. É que esse profeta falou para o povo, vocês ainda não estão percebendo, ei, está diante de vocês, está diante dos seus olhos, sabe que vocês não percebem? Olha, eu quero usar aqui uma licença poética e profética sobre esse texto. Podemos até honrar o passado, claro, aquilo que aconteceu, vamos honrar o Senhor, mas não podemos se apegar totalmente a Ele. Se ficarmos se apegados demais ao passado, iremos ficar paralisados. Se apegar não só os sofrimentos, os relacionamentos, as feridas, os sonhos desfeitos, os erros, mas muitas vezes nos apegamos até ao sucesso que vivemos no passado. E deixamos de viver aquilo que Deus tem para mim e para você. Bom, uma autora australiana, evangelista, chamada Christine Caine, diz o seguinte: se permanecermos muito tempo onde não deveríamos estar, começaremos a sentir saudade daquilo que já deveríamos ter deixado no passado. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Em 2021, no meio da pandemia, eu contei para uma pessoa essa semana em um atendimento. Eu estava com uma situação no meu coração, muito pesada no meu coração, situações. E eu orando para Deus,
estou aqui, estou servindo ao Senhor, essa situação está tirando a minha paz. E eu orava assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aquilo não passava. E um dia eu fiz uma pergunta para o Senhor em uma oração. Falei, Senhor, até quando eu vou passar por isso? A resposta foi tão imediata, tão rápida e tão clara, que eu assustei. Eu ouvi Deus falando comigo assim, ó, até quando você permitir? Até quando você permitir? Aí eu entendi. Eu estava permitindo os meus olhos olharem para trás, fixar ainda naquilo que estava acontecendo lá atrás. Eu não estava fixando meus olhos para frente. Então, o que você precisa deixar para trás hoje? Até quando você vai viver esse momento que você está vivendo hoje? Sabe, é necessário deixar o luto, é necessário deixar aquilo que está te prendendo, para que Deus possa te levantar e levar em lugares mais altos. Lembra que Samuel chorou por Saul? Lembra que Samuel chorou por Saul, porque Saul tinha desobedecido? E Deus perguntou para Samuel assim, ó, lá em 1 Samuel 16:1, até quando você vai se entristecer por Saul? É algo que já tinha que ter tido mudança nesse momento aqui, e o Samuel ainda estava chorando por Saul. Olha, o propósito de Deus não morreu para a tua vida, amém? O propósito de Deus não morreu para a tua vida. Deus sempre quer fazer algo novo, mas não em terreno velho. O Lucas Veiga pregou aqui na última quinta-feira, como está o seu solo. Pensa numa chibatada, pá, toda hora. Cada tópico era uma lampada na gente, né? Como está o solo? Como é que está o solo do seu coração? Está duro? Está cheio de erva daninha? Como é que está? Ó, Deus quer fazer algo novo, mas não em terreno velho. O passado pode até ser um bom conselheiro, pode até nos ensinar, mas é um péssimo companheiro de viagem. Não é verdade? Imagina você viajando de carro ali, de férias, e você está do seu lado do passageiro ali, de cinto amarrado, o seu passado. Então o passado não é um péssimo companheiro de viagem. Declare assim, ó, hoje eu largo o que me prende. O meu passado não me define mais. O meu passado não me define mais. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Segunda coisa, viva livre em quem você é em Deus. Há uma identidade de Deus em você, amém? Há uma identidade de Deus em você. Sabe, 1 João, no capítulo 4, no verso 18, diz assim, ó, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Eu vou usar somente essa primeira parte aqui, ó, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Nossa identidade não está relacionada às nossas realizações. A sua e a minha identidade não está relacionada às minhas e às suas conquistas. A minha e a sua identidade não está relacionada nos nossos diplomas, nas nossas paredes, muito menos no valor que você tem na conta bancária. Nossa identidade está em Cristo. A minha e a tua identidade está em Cristo. Posso ouvir um amém por isso? A mulher de Ló, ela poderia estar apegada a essa vida de conforto. Uma mulher sem identidade. A Bíblia não trata aqui, não retrata, não define o nome dela. O medo aqui de seguir em frente fez que ela vivesse uma vida de insegurança. E viver uma vida de segurança é viver como uma estátua, parados no mesmo lugar. Passa anos e anos no mesmo lugar. Não rompe, não vence, não cresce. Olha, e muitas vezes as frases que o nosso coração se indaga, e se eu fracassar de novo, pastor?
E se eu fracassar de novo? E se não der certo de novo? Será que eu vou se vencer? Eu vou partir agora para a minha vitória? Como será tudo isso? São perguntas que o nosso coração indaga. Pessoas maduras na fé são pessoas desapegadas. Desapegadas a cargos, a estruturas, mas se apegadas a um propósito, amém? Essa mulher aqui, ela estava se apegada ao seu conforto da sua casa, da sua vida de luxo. Não, pessoas maduras na fé são pessoas desapegadas, mas são pessoas ancoradas em Deus. Posso ouvir um amém por isso? Olha, a identidade em Cristo nos liberta do medo. Amém. Que bom que alguém falou glória a Deus. A nossa identidade em Cristo, ela nos liberta do medo e da paralisia. Mais dois falou glória a Deus. A nossa e a minha e a sua identidade em Cristo nos liberta do medo. Posso ouvir um amém por isso? Aleluia. Você está querendo provar para quem você é? Às vezes queremos provar para o outro quem nós somos. E deixamos de viver a nossa identidade. Declara assim, ó, eu não sou. Mais forte, eu não sou o que eu perdi. Eu não sou o que eu perdi. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Pode ser mais forte, né? Eu não sou o que eu perdi. Eu sou o que Deus disse que eu sou. O que Deus disse que eu sou? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Fala para a pessoa que está do lado aí, ó, aperta a mão dela e fala assim, ó, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia! Fala mais forte para ele aí, ó, fala aí, ó, marido e mulher que não querendo falar aí, ó, pega aí, ó, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso, amém? Aleluia! Glória a Deus. Terceira coisa, escolha prosseguir, mesmo diante as limitações. Né, pastor? Precisamos escolher andar, continuar caminhando, mesmo diante as limitações. Filipenses 3, do 13 ao 14, o que diz a palavra? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para onde? Para onde? Para onde? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, amém? Prosseguir é dar o primeiro passo, é dar o próximo passo, mesmo diante um cenário de caos. Mesmo tendo um cenário de caos, prosseguir é dar esse passo de fé. Decidimos e precisamos sair deste lugar aonde estamos parados e dar o próximo passo. E o próximo passo, vou usar para você aqui, ó, vai ser desafiador. Decidir andar com Jesus é fácil? Desafio, não é? Andar com Jesus é fácil? Mas lá na frente há uma recompensa. A recompensa da vida eterna, da glória eterna com Cristo. Podemos e precisamos decidir isso hoje. Uma vida de santidade. Uma vida sem pecado. Uma vida sem fofoca. Uma vida sem mentira, uma vida sem adultério, uma vida sem bebedeira. Pastor, beber é pecado? Depois nós conversa sobre isso. É sério. E a gente quer olhar para trás, pastor, aquele lá atrás, aquela cervejinha era bom demais. Caía gelada assim, ó. Caía redonda. Lembra das propagandas? Tem gente que nessa hora encheu a boca d'água, né? É porque estamos olhando para trás. Se você não conseguiu largar a bebida por causa de Jesus, olhe lá se você teve encontro com Jesus.
Olhe lá. Repense o seu encontro com Cristo. E às vezes a gente está olhando para trás. Nossa, aquele momento era bom, pastor. Aquele momento, eu tinha um amigo crente que começava a lembrar das coisas para trás. Falei, meu Deus do céu, faz isso não. Deixa o passado para trás. Deixa lá para trás. Sabe? E podemos e precisamos dar esse espaço de fé. E vai ser desafiador. Temos que lidar com o risco. Precisamos lidar com a dor da mudança. Olha, nascer de novo dói. Crescer na fé dói. Está aí a Liz, né, do pastor Felipe, pastora Mica, hoje com febre. Está indo para o médico agora, né? Os dentinhos de trás nascendo. Crescer dói. Crescer dói. Mas a gente quer o quê? Todo dia um metiolate. Todo dia um analgésico. Para aliviar as dores do crescimento. Precisamos encerrar o ciclo da procrastinação. Pastor, amanhã eu aceito Jesus. No próximo culto, pastor, se o senhor fizer o apelo, eu vou na frente. Quem falou que você tem até domingo que vem vivo? Quem falou que eu tenho até amanhã para viver? São 8h16. Mas daqui a um minuto Deus me leva. Quem falou que nós temos até amanhã para aceitar? Para realmente se arrepender dos nossos pecados. Mas nós somos o quê? Olhando para trás. E não estamos olhando para frente. Olhando para trás. Olhando para os costumes. Olhando para as tradições. Né, Diego? Para a religiosidade. Olhando para a religião. Sabe, eu preciso dar o passo. Eu preciso dar o passo. Olha, sabe, pastor, mas eu estou sem força. Pastor, não tem ânimo. Olha, o que Moisés tinha para libertar o povo? Tinha apenas um bordão, uma vara. O que tinha Davi? Davi tinha uma funda e derrubou o gigante. O que tinha aqueles discípulos? 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Ei, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está, cheio de pecado mesmo, adulto, beberrão, mentiroso. Vem do jeito que você está. Eu vim para o altar dessa forma. Eu vim para a igreja dessa forma, mentiroso. Eu vim para a igreja cheio de questão de pornografia. Eu vim assim para Jesus, e Jesus foi limpando. Às vezes a gente ouve assim também, ó. Quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Vai para o inferno, mas não vai para a igreja. Por quê? Não é a decisão de parar de fumar. A decisão que você precisa ter para a gente hoje é Jesus Cristo de Nazaré, amém? É Jesus. Mas nós estamos ainda fazendo o quê? Olhando para trás. Olhando para trás. Bom, o que você acha que limita você, não limita Deus. Qual é o seu próximo passo? Qual o passo que você precisa dar hoje? A fé é um movimento que supera o medo de errar. Avançar é uma decisão, não é uma emoção. Declare assim, ó, eu decido. Mais forte, eu decido. Avançar. Amém? Quarta e última coisa, para nós servirmos a ceia do Senhor. Eclesiastes 4:10. Quarto e último ponto. Nunca ande sozinho. Nunca ande sozinho. Ló decidiu caminhar sozinho. Ló decidiu sair debaixo da autoridade de um homem que tinha uma promessa. Olhou para as campinas, viu tudo verde, bonito. Decidiu andar sozinho por conta própria. Eu vejo muita gente perdida porque decidiu andar sozinho. Sem cobertura espiritual, sem igreja. A maior igreja hoje do Brasil é a igreja dos sem igreja. A igreja dos desigrejados. Sabe, ninguém consegue avançar sozinho se não tiver relacionamentos positivos. Eclesiastes 4:10 diz assim: porque se caírem, um levanta, o companheiro. Mas ai aqui representa o quê? Dor. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante.
Sabe, no mundo, muitos dizem, não olhe para trás. Mas nós estamos apegados ainda às pessoas. Estamos apegados ainda a coisas que perdemos, a investimentos que perdemos, sabe? A alianças que fizemos. O que as suas alianças, as minhas alianças, os nossos relacionamentos têm trazido para a nossa vida? Ei, tem amizade que você precisa ter deixado para trás faz tempo. Eu deixei várias amizades por causa de Jesus. E muitos hoje estão até aqui na igreja. Vieram para a igreja. Mas eu abandonei ambientes, situações, para viver aquilo que Cristo tinha para mim. Sabe, não estou falando para você viver uma vida isolada, não é isso. Mas que nós possamos viver ambientes de relacionamentos saudáveis. Por que Ló foi salvo? Porque ele tinha um intercessor chamado Abrão. Ainda Deus teve misericórdia de Ló. Um homem chamado Abrão intercedeu em Deus pelo seu sobrinho. E só por isso Ló foi salvo. Ló e suas duas meninas, suas filhas foram salvas. Então, como estão os nossos relacionamentos? Olha, o avanço do crente não é individual, ele é coletivo. Nós precisamos andar um perto do outro. Nunca iremos vencer o deserto sozinho. Tem muita gente querendo vencer o deserto sozinho. Ló só foi salvo porque estava ligado a Abraão. Relacionamentos alicerçados em Deus. Há libertações que só acontecem quando estamos aqui, em ambientes de uma família espiritual. Declare agora junto com o seu irmão, e pega na mão dele agora. Estou encerrando. Eu não caminho sozinho. Somos corpo. Somos família. Eu preciso de você. Amém? Não se esqueça. Precisamos olhar para frente. Mas precisamos olhar com fé. Não é com medo. Não fique com medo das coisas que estão para frente. E para onde Deus está levando o seu olhar nesse dia? Sabe, a mulher de Ló, ela olhou para trás. Sabemos que se tornou uma estátua. Sabe o que isso representa? Um símbolo da imobilidade espiritual. Muitas vezes nos tornamos imóveis espiritualmente, parados, não crescemos. Não olhe para trás, não olhe mais para aquilo que perdeu, não olhe mais para aquilo que deixou, para aquilo que deu errado. Olhe para frente. Olha para um novo caminho que está sendo aberto. Eu quero declarar sobre a tua vida. O tempo de paralisia acabou. E o tempo de avanço chegou. Amém? Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os nossos olhos? Salmo 121, encerro. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Do verso 2, deixa o verso 2. O meu socorro. Ele não. É certo? Verso 8. O Senhor pega as tuas mãos e declare assim: eu decido olhar para frente, que o meu socorro vem do Senhor. E eu decido olhar para frente, porque o meu socorro vem do Senhor. Desapega.
Desapega. Sabe, desapega daquela roupa lá do passado. Está lá no seu guarda-roupa ainda. Que shortinho curto. Aquela roupa de academia que está mostrando a barriga. Os homens aí, daquelas regatinhas fortinhas assim, ó. Desapega. Daqueles objetos lá, daqueles símbolos que estão lá na sua casa. Aquelas imagens. Desapega. Ei, não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Você recebe essa palavra para a tua vida? Pode se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor com uma canção.